Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 10. Colossenses 4, versículos de número 10 ao 18. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão. Obrigado, Senhor, Deus bendito, Deus amado, digno de honra, glória, louvor e adoração. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Obrigado, a Deus, pela Tua obra em nós. Obrigado, a Deus, pelo Teu sacrifício. Ó Deus, obrigado, a Deus, pelo Teu amor que nos alcançou, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra, Deus, que é viva e é eficaz. Traz vida a cada um de nós, quebranta o nosso coração, transforma-nos, aviva-nos, cura-nos. Ó Santo de Israel, nós Te adoramos, Senhor, nós amamos ao Senhor e o Senhor sabe que é verdade, porque o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Ministra, ó Deus, um pouco mais. O Senhor já tem falado aos nossos corações aqui nesta noite, através dos cânticos, da oração, da palavra que foi lida, ó Deus, do momento de comunhão, de Santa Ceia. Mas, ó Deus, fala conosco um pouquinho mais. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, da Tua instrução, da Tua orientação. Ajuda-me, Senhor, a compartilhar, a ministrar, ó Deus, na vida do Teu povo, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. E ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver tudo isso que temos aprendido, em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo de número 4, versículos 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque também seja lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aleluia. Aqui nós encontramos uma das listas. Paulo ele costuma às vezes listar alguns nomes. E a gente aprende, né, que é complicado, né? Às vezes a gente cai nesse erro, né? A gente cita alguns nomes e muitas vezes a gente acaba esquecendo alguns. Não é assim que acontece? Pode ser que tenha acontecido com Paulo. E a gente vê ele em algumas cartas fazendo uma lista de alguns nomes de homens, de mulheres, pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus e que foram instrumentos nas mãos do Senhor, bênção na vida da igreja. E é maravilhoso isso, né, irmãos? A gente aprender e, quem sabe, praticar isso também. Honra a quem tem honra. Não é? Paulo exaltando aqui e honrando o nome de alguns. E é interessante, irmãos, que ele chega a citar um aqui, e eu quero depois estar caminhando com os irmãos em um outro. Mas aqui o primeiro deles que ele cita, irmãos, ele fala de Arquipo, prisioneiro comigo. Paulo estava preso. E esse irmão decidiu querer ser preso com ele. Nós estamos prontos para fazer isso, irmãos? Por amor, por cuidado, por consideração, por respeito e por honra. Nós estamos dispostos a sermos presos com alguém? Você não tem culpa nenhuma, você não precisa ser preso, não, mas eu quero ser preso para estar com Paulo. Foi isso que Aristarco fez, que é algo extraordinário.
E eu aprendo aqui também, quando Paulo faz isso, e a gente precisa lembrar como igreja, que nós somos corpo de Cristo. Acabamos de participar da mesa do Senhor, somos igreja. Somos uma equipe, irmãos. Somos uma equipe, somos um grupo de pessoas, chamados pelo Senhor para fazermos a obra do Senhor. Fomos chamados e nos tornamos este grupo, esta equipe, para estarmos fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. E é preciso que a gente entenda isso, irmãos, nós não somos perfeitos. Com certeza estes que Paulo cita não eram perfeitos, mas somos transformados dia a dia pelo Senhor, diz a palavra, porque fomos alcançados pelo amor de Deus. E é tremendo quando a gente observa isso aqui na vida da igreja, na vida do apóstolo Paulo e exemplos que nós encontramos na palavra de Deus. Aqueles que nós devemos respeitar e ter com tremenda consideração, amor, carinho, apesar de, porque somos igreja do Senhor. Mas eu quero me ater aqui, irmãos, com o outro que é chamado aqui de João Marcos. O texto diz, Paulo citando alguns nomes aqui, e João Marcos está neste grupo, no versículo 10, quando ele diz, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Aí ele cita outros nomes, e no versículo de número 11 mesmo, na última frase ele diz, eles têm sido o meu lenitivo. Ele cita João Marcos e ele agora diz que João Marcos passa a ser um lenitivo na sua vida. Lenitivo, irmãos, é aquele que é consolador, aquele que traz paz, aquele que traz alívio, aquele que traz segurança e que traz conforto. Paulo está citando esses nomes, e é claro que existem muitos outros, como eu disse, e estes de maneira bem específica, Paulo diz assim, estes têm trazido para mim segurança, alívio, paz e conforto. E eu quero me ater aqui com os irmãos sobre a pessoa de João Marcos, porque nem sempre foi assim, um lenitivo. Nós vamos ver aqui alguns versículos, Atos dos Apóstolos. João Marcos, em dado momento, ele foi motivo de contenda, ele foi motivo de briga, ele foi motivo de separação. E a Bíblia diz que a desavença foi de tal forma entre Paulo e Barnabé, que a tradução do original chega a dizer que quase que eles saíram no tapa, por causa de João Marcos. Mas agora ele é visto como aquele que é um lenitivo. E quando a gente fala dele aqui, eu tenho certeza que de repente os irmãos lembraram de um outro. Lembra do apóstolo João? O apóstolo João foi chamado de apóstolo do amor. Entre os apóstolos, discípulos, não há ninguém que ficou conhecido com tamanho amor que ele tinha pelas pessoas, pelos irmãos. Ele era conhecido o apóstolo do amor, mas também não foi sempre assim. Se você for lá, por exemplo, em Lucas capítulo 9, eu acho tremendo esse texto. Vamos lá, irmãos, de uma vez. Lucas capítulo 9, eu ia ler depois, mas vamos de uma vez. Lucas capítulo de número 9. Olha só a vida de João, apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Capítulo 9. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, olha só, irmãos, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia.
O homem que foi chamado apóstolo do amor no início do seu ministério, ele já era apóstolo, ele pede para Jesus, por causa dos samaritanos que não os receberam, não os deu guarida, não receberam em suas casas, em sua aldeia. João diz assim: Senhor, vamos orar e pedir que desça fogo sobre essa raça aí. Queremos que morra essa turma aí. É mais ou menos isso, irmãos. Apóstolo do amor. Mas João amadureceu e cresceu. E eu quero caminhar com os irmãos na vida de João Marcos também. Nós lemos aqui o capítulo 4 de Colossenses, que diz que ele se tornou um lenitivo na vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 13, abram aí comigo, a gente vai caminhar um pouquinho em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a palavra diz que ele começa o seu ministério, capítulo de número 13, versículos 1 ao 5, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. João começa o seu chamado e o seu ministério agora com o apóstolo Paulo. Nós vemos no capítulo 4 mesmo de Colossenses 4, versículo 10, que nós vimos que ele era primo de Barnabé. João, cognominado, ou seja, apelidado Marcos, era primo de Barnabé. Ele começa o seu ministério seguindo agora junto com o apóstolo Paulo. No capítulo 12, algo também interessante para chamar a atenção dos irmãos e minha, o capítulo 12, no versículo 12, diz que, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Observe que Marcos, chamado agora para seguir Paulo, ele começa o ministério, era um homem de Deus, ele era crente, e aqui a gente observa que ele era um homem de oração. Pedro, quando estava preso, as cadeias se abriram, os anjos abriram a cadeia, Pedro sai da prisão e ele vai para uma reunião de oração, onde os crentes oravam por sua libertação. E ali é na casa de Marcos, homem de oração. Nós observamos no capítulo 12 ainda, versículo de número 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora, no capítulo 13, versículo 13, irmãos, Atos dos Apóstolos 13, versículo 13, diz assim a palavra: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui começa o problema, irmãos. João Marcos está caminhando a viagem com Paulo, chega em um determinado lugar, ele agora diz: vou voltar, não vou continuar com vocês. O texto aqui não diz nada, mas Paulo, também no seu início de ministério, ele não aceitava isso de maneira nenhuma. E aí nós vamos ver no capítulo 15, aonde aconteceu a briga. Olha aí em Atos, capítulo 15. Capítulo 15. Nós vamos ler do 36 ao 40. Olha só. Atos 15, 36 ao 40. Para Paulo, João Marcos o abandonou, foi um desertor, voltou para trás. Irmão, ser apóstolo, fazer a obra do Senhor naquela época, a gente sabe que não era fácil. Risco de morte, perseguição,
Tinha problemas vários, familiares e tantas coisas. João talvez viu, olha, esse negócio não dá para mim agora não, eu não vou continuar. Vou voltar para casa. Vou voltar para casa da mamãe. Talvez, pode ser que tenha acontecido isso. E para Paulo, talvez ele não admitia isso, porque o próprio Senhor Jesus disse o seguinte, quem põe a mão no arado, diz a palavra, não pode olhar para trás. E Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, irmãos, família, bens e tantas outras coisas por amor a mim, não é digno de mim. Paulo assimilou muito bem isso. Tanto é que há uma discussão sobre o apóstolo Paulo, se Paulo era viúvo, ou se era separado, ou se nunca foi casado. Paulo foi membro do Sinédrio, acredita-se que foi casado. E se foi casado, ou ele era viúvo, ou a mulher o abandonou. Por causa do seu ministério, a Bíblia não é clara. O que a gente aprende no apóstolo Paulo é bom que você fique do jeito que eu estou, fica sozinho, que eu sei o que é ser casado. Mais ou menos isso. Bênção e responsabilidade. Interessante isso, né? O chamado ministerial, a obra que Deus tem nas nossas vidas, e casamento também é um ministério. É por isso que a Bíblia muitas vezes orienta aos solteiros, e Paulo fala isso, que de repente você quer ficar sozinho, fica e dedique-se ao Senhor. Mas se casar, lembre-se, é ao Senhor e a ela, ao Senhor e à família. Tem que buscar discernimento e sabedoria aí, não é? Vai ficar mais difícil? Vai, mas você precisa fazer os dois agora. Então, quer casar? É bom, foi chamado para isso? Glória a Deus. Se não, fica só, que aí você dedica só ao Senhor. Era mais ou menos essa a visão de Paulo. Mas Paulo entendia isso, irmãos. E Paulo no início, tudo indica que ele era muito radical. E a gente lê a palavra de Deus e vê o apóstolo Paulo não era fácil não, né, irmãos? Eu não sei quantos de nós aqui estaríamos trabalhando com ele. Talvez não seria a gente que abandonaria, seria ele que ia mandar, vai trabalhar do seu jeito, que comigo não serve. Talvez Paulo ia falar assim, principalmente no seu início de ministério. Então, para ele, quando João Marcos decidiu caminhar junto, está acompanhando e agora ele volta atrás, Paulo não gostou nem um pouquinho daquilo. E a gente vê isso refletir aqui no capítulo 15, verso 36, diz assim, ó. Alguns dias depois, agora a segunda viagem missionária, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, seu primo. Paulo, vamos levar meu primo junto. E aí, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O bom de crente é isso, né, irmãos? Por isso que tem Santa Ceia, é para reconciliar. O bom de crente é isso, irmãos, somos uma família. É por isso que crente briga, irmãos. Qual família aqui que não discute em casa, que não tem um probleminha, não é? Quem aqui nunca teve? Eu acho que se não teve, meu irmão, você não é normal. Não é normal. Se você for normal, já teve uma briguinha lá. Porque é família. Se amam. Quando se discute, briga é porque ama, se importa, se interessa. Não é assim? E a gente erra, é claro, mas é com amor. Foi assim com os nossos pais, não foi? Quem aqui nunca levou uma varada de graça? Eu levei várias. Eu não merecia essa. Mas como eu já disse para os irmãos aqui, essa compensa aquelas que eu me livrei, não é? Então é amor. Houve contenda, se separaram, mas eles continuaram a obra. Igreja é bom por causa disso, os crentes continuam servindo ao Senhor. João Marcos, tudo indica que ele continuou trabalhando, irmãos, e ele ficou em Chipre. Ele ficou ali, servindo ao Senhor. E aí, irmãos, olha só a continuidade disso tudo. A palavra diz que eles se separaram, né? O capítulo
39 mostra isso, né? Ele volta com Barnabé para Chipre, ele fica lá, Paulo continua a sua viagem missionária. E aí voltamos ao capítulo 4 de Colossenses, onde nós vemos agora João Marcos ser chamado de lenitivo. O tempo passou, Paulo amadureceu, com certeza João Marcos também. Paulo ouvia as notícias, Paulo, apóstolo, ele viajava para conhecer as igrejas, para ver como elas estavam, melhor dizendo, e com certeza ele ouvia as notícias de João Marcos, que ele continuou lá fazendo a obra. Ele teve seus motivos de abandonar, ele teve os seus motivos de voltar atrás. A gente não gosta disso, né, irmãos? Nós todos aqui que estamos às vezes envolvidos em alguns tipos de ministérios, que temos uma equipe, que temos pessoas que trabalham com a gente, quando alguém abandona, desiste ou deixa de fazer aquele trabalho, a gente fica contente? É claro que não, a gente não gosta disso, não é? Mas a gente precisa, quem sabe, fazer como o apóstolo Paulo, que com o tempo ele amadureceu, aprendeu, cresceu também, e entendeu que todos nós temos a nossa individualidade, né? A nossa capacidade, os nossos chamados, as nossas necessidades, as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas crises. E nós precisamos ter misericórdia, compaixão. Talvez não dá sim para, neste trabalho, fazermos juntos. Mas dá para fazer um outro, dá para fazer de uma outra forma. E eu creio, irmãos, aqui que Paulo aprendeu isso, porque ele chega a dizer, agora ele passa a ser um lenitivo. É aquele que agora vai trazer segurança, conforto, paz, cuidado sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz menção de João Marcos, olha aí em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos no capítulo de número 4, segunda carta de Paulo a Timóteo. Cadê o Timóteo da minha Bíblia? Está vendo? Os irmãos são culpados disso, porque faz a gente ficar mal acostumado com esse negócio aqui, ó. E depois a gente luta para achar na Bíblia, né, irmãos? Vocês ficam tranquilinhos aí, né? Vai aparecer aqui. Já apareceu? Ainda não? Só para mim que não, né? Agora sim. Olha só aí, 2 Timóteo 4, diz assim o texto, versículo de número 11. Olha aí. Somente Lucas, Paulo falando, olha, ele primeiro recomenda, né? Vamos ler o 9 também para ficar completo aqui. Procura vir ter comigo depressa, Paulo falando a Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse foi um outro, não é só que esse abandonou amando o século. O motivo de João Marcos não diz, mas tudo indica que ele continuou fazendo a obra do Senhor. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha só quantos que foram para outros lugares e para Paulo me deixaram. Somente Lucas está comigo. Olha só agora, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aquele que Paulo briga, e briga feio com Barnabé, porque o abandonou, ele agora manda a carta e diz, ó, esses. E é interessante, irmãos, Paulo é tremendo. E a gente precisa aprender com Paulo, né, ô Vandinho? E o Vandinho às vezes fala isso. Paulo, o que ele tinha que dizer, ele dizia. Ó, abre o olho com aquele aí, hein? Ó, aquele que diz que é crente, abre o olho, hein? Ó, aquele não vale nada, hein? Aquele outro, receba-o. Aquele, homem de Deus. Aquela, mulher de Deus. Aquela outra, fofoqueira, hein? Fica esperto. Paulo era assim. E aqui ele cita alguns que também os deixaram. Né? O deixou. Mas ele fala de João Marcos. Traz João Marcos. Olha que tremendo. Eu não sei quando houve a reconciliação. Eu não sei se houve presencial. Como foi isso? Não é? Mas João Marcos, ele recebe agora o chamado. E ele vem agora para auxiliar Paulo em Roma. Traz João Marcos, ele me será útil. Olha só, irmãos. Papel nosso como liderança, né? Identificarmos cada um no seu quadrado, que pode nos ser útil.
E Paulo era assim. Mas o tremendo é Paulo aqui agora reconhecendo João Marcos, falando para Timóteo, traz João Marcos, que agora ele é útil para mim. Abre lá em Filemão. Paulo escrevendo a Filemão. Tito, Filemão. Depois aí de Timóteo, Tito, Filemão. Se você tomar cuidado, você não acha Filemão, porque Filemão está aí no meio aí, é pequenininho. Filemão, versículo 24, olha só o que diz aí. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. João Marcos agora, recomendado por Paulo, ele diz, Marcos é meu cooperador. Cooperador. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro agora, irmãos, é o último texto aqui, irmãos. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo de número 13. 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, chamado agora de meu filho Marcos. Irmãos, eu já trouxe, né? Essa palavra para nós nesta noite, para a gente observar, irmãos, que todos nós fracassamos muitas vezes. Todos nós somos passíveis de falhas, muitas vezes, de errarmos. Mas precisamos ter essa disposição, irmãos, de reconhecer e de voltar e de querer ser útil de novo. De sermos instrumentos nas mãos do Senhor. De sermos lenitivo. Que nós possamos buscar isso do Senhor, irmãos. Que eu e você possamos ser um lenitivo na vida de alguém. É possível, irmãos, que aqui no nosso meio, alguém que nos ouve pela internet, em alguns momentos sejamos como Paulo. Acharmos que A ou B ou C não serve. E que a gente quer que vá. Não é? Já, entendeu? Melhor que vá. E não precisa ser assim. Nós podemos ser melhores. Ou quem sabe, somos como Marcos, que muitas vezes no nosso coração, por algum motivo, queremos voltar atrás, abandonar, deixar, não é? Deixar de servir. Ficamos tristes, magoados, chateados. E às vezes com razão, irmãos. Não estou tirando a razão de alguns motivos que às vezes nos afetam. Mas a palavra de Deus para mim, para nós nesta noite, irmãos, é que nós possamos buscar isso do Senhor. Não é que o Senhor derrame do Espírito dele sobre a nossa vida. Nós somos do Senhor. Que a gente possa crescer, melhorar, não é? E ser instrumento de bênção, né? De comunhão, de alegria, de paz, de segurança. Ser este lenitivo aqui que o apóstolo Paulo fala. Aqueles que trazem paz, alegria, conforto, segurança. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você passou por algum motivo, algum momento, algum motivo como esse, de João. Tristeceu, chateou, abandonou, ficou revoltado. Volte para o Senhor, em primeiro lugar. Reconcilie-se com o Senhor. E busque, quem sabe, reconciliar com a igreja, reconciliar com o irmão. Reconcilie-se consigo mesmo. Que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar até a gente mesmo, não é? Como que eu fui fraco? A gente acha que é assim, a gente acha que é só a gente. Por isso que eu falei ainda há pouco. Nós somos normais. Falhamos muitas vezes, somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor para conosco. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor quem nos chamou. E nos chamou para isto, Deus, para não só sermos servos, trabalhadores na Tua seara, ministros Teus, membros do Teu corpo, mas para sermos lenitivo. Ó Deus, que sejamos instrumentos assim, ó Deus,
que venhamos trazer paz, comunhão, tranquilidade, segurança. Ó Deus bendito, faz isto, Senhor, em mim, faz isto, ó Deus, na tua igreja. Ó Deus, tu sonda e esquadrinha cada coração aqui, sabes os anseios de cada um, as lutas, provações, problemas. Quem sabe, ó Deus, ofensas, ó Deus, algo que magoou mesmo de fato o coração. Ó Deus, que haja lugar de perdão, de misericórdia, de compaixão. E que sejamos curados, Senhor. Que haja cura, ó Deus, nesta noite, da alma, ó Deus, do coração, dos sentimentos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Derrama do teu Espírito aqui. Todos nós que estamos aqui, ó Deus, somos servos do Senhor, somos tua igreja, somos o teu povo. O nosso desejo é te servir, é fazer o melhor. Ó Deus, por isso ajuda-nos em nossos relacionamentos, ó Pai. Ajuda, ó Deus, na nossa comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, porque todos estamos no mesmo propósito, no mesmo caminho. Queremos chegar no mesmo lugar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que em nós habita e que se move aqui. Senhor, toma cada um aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanham também, ó Pai, pela internet, toma cada um, ó Pai, nas tuas mãos. E que haja essa reconciliação, que haja esse retorno, que haja esta comunhão, que haja essa alegria, prazer de servir. Ó Deus bendito. E aqueles que nós achávamos que não servia mais, ó Deus, nós possamos descobrir, ó Deus, e entender que eles são úteis no teu reino, na tua obra, na tua igreja, na nossa vida. Porque eles podem ser lenitivo na nossa vida, assim como nós queremos ser na deles. Ó Deus, abençoa, Pai, cada membro, cada congregado, cada família aqui representada. Ó Deus, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.